Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras, comentando aqui alguns comentários. A Souli Lima aqui comentou, hoje eu fui a primeira a ver o vídeo, eu sempre coloco o vídeo aí meia-noite, né? Ela foi a primeira a comentar aqui. E também a Kátia Silene aqui, falando que foi um banquete espiritual diário e sempre terminando com a frase aqui de sempre. Até amanhã, que é o compromisso que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as escrituras, tá bom? Quero recomendar para vocês aqui o canal Meu Propósito, que é do Adriano Pereira. Ele faz tema aqui, ó, da Conferência Geral. Ele deixou um discurso, né, da Conferência Geral, muito bom a maneira que ele coloca ali o discurso. Eu até fiz um comentário lá no canal dele, eu coloquei assim, a maneira que você compartilha o Evangelho, sinto o Espírito Santo, né? Eu amo a maneira que ele compartilha ali. Que ele faz algumas perguntas e deixa o discurso responder, eu acho fantástico. Então vou deixar o link do canal dele aí, tá bom? Vocês entrem lá, façam um comentário, fortalece ele no vídeo lá, tá bom? Vamos aqui para o estudo de hoje. A gente está aqui no capítulo 29 de Deuteronômio e o capítulo 30 hoje. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 29 e já partir aqui para o capítulo 30. Bom, esses dois capítulos aqui é como se fosse um resumo do discurso de Moisés. Esse é o último discurso de Moisés, antes dele ser arrebatado ao Senhor. Então ele está discursando aqui, preparando o povo para entrar na terra da promissão, ali na terra prometida. E aqui ele faz uma conclusão desse discurso. E tem muita coisa aqui que eu gostaria de compartilhar, mas não dá tempo, né? Mas logo aqui no capítulo 29, versículo 1, diz que além do convênio que eles fizeram em Horebe, ele estava fazendo um novo convênio com o povo ali de obediência das bênçãos que eles receberiam ao entrar na terra. Bom, então um novo convênio aqui que eles faziam. O versículo 5, eu achei bem interessante aqui, estou em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, diz assim: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem envelheceu nos seus pés o sapato. Olha só que interessante, né? 40 anos no deserto. Uma roupa que nós compramos, dura quanto tempo? Gente, 40 anos. Não dá nem para imaginar isso. Então Deus fez durar. A roupa deles não tinha shopping para eles ir comprar, não tinha recursos para fazer, eram muitas pessoas. E Deus fez durar a roupa deles. É um milagre ali, né? 40 anos a roupa que eles estavam ali durou 40 anos, os sapatos durou 40 anos, né? Uma vez eu tinha um colega que ele sempre falava, meus tênis duram muito, né? Durava 4 anos, mas eu falei, mas e a frequência que você usa? Ele usa uma vez ou outra, aí não é igual sapatinho de bebê, né? Não gasta nada embaixo, né? Que ele não fica andando. Então, eu até ganhei um tênis desse meu amigo, que era dele, ele me deu, né? Novinho, parecia que tinha tirado da loja ali, e o tênis já tinha lá 3 anos com ele, né? E quase não usava. Enfim, as roupas nossas duram pouco, né? Aqui a de Israel durou 40 anos, né? Aqui mostra que Deus ele cuidou também da provisão. Isso me lembrou a escritura também lá no Novo Testamento, né? Lá em Mateus 6, quando Jesus Cristo fala: Não andeis cuidadoso quanto haveis de vestir, que o Senhor veste o seu povo, cuida do seu povo. Bom, certamente essa roupa que eu tô não vai durar 40 anos, porque o Senhor dá condição da gente comprar novas roupas, tá bom? Aliás, a minha esposa tem um bazar, eu sempre ganho a roupa do bazar dela ali também, tá bom? Vamos aqui então para o próximo versículo, o versículo 29, é o último versículo, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz assim: As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aqui fala que existe coisas cobertas, ou seja, mistérios que Deus não revelou, né? E, inclusive, Deus ele não revela porque nós não temos a capacidade de entender, tá bom? Mas que tem as coisas reveladas, as escrituras, tá bom?
parábolas que o próprio Salvador Jesus Cristo contou. São coisas que foram reveladas, mas ainda que tenham sido reveladas, a gente vê que as pessoas interpretam de maneira diferente. A gente tem que buscar o Espírito Santo para saber o significado, e ali Deus vai revelando para nós, tá bom? O entendimento das Escrituras, como Jesus Cristo menciona lá em Mateus capítulo 13, falando que aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está falando do entendimento, né? Os apóstolos tinham acabado de perguntar para ele por que ele fala as por parábola, né? Ele fala, para quem está preparado vai entender. E essa parte que ele fala que ao que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Um versículo, né, que tem uma interpretação assim, não é a única interpretação, mas tem uma interpretação. Como é que você vai tirar algo que a pessoa não tem, né? Porque fala, o que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, aqui é um entendimento também por meio, como a gente entende as Escrituras, por meio do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo vai entender as Escrituras, vai aproveitar mais das Escrituras. Mas aquele que não tem, que só sente o toque ali, até aquilo vai ser tirado, porque ela fica resistindo à palavra de Deus e não deixa fazer efeito no coração, tá bom? Então, a palavra revelada aqui do Senhor. Vamos aqui então para Deuteronômio capítulo 30. Aqui no capítulo 30, eu vou partir aqui logo para o versículo 14. Depois eu volto nos outros aqui, se der tempo, tá bom? Na verdade, do versículo 11 ao versículo 14, vai falar da palavra de Deus acessível a todos. Eu gosto da maneira que Moisés ele compartilha aqui, mas eu vou compartilhar uma história antes, uma história aqui verídica, tá bom? Que é aqui da história do William Tyndale, né? Esse William Tyndale, ele afirmou, né? Ele queria que a Bíblia fosse acessível para todo mundo. E na época ali só era em latim, né? As pessoas só tinham em latim, muito do povo não entendia latim, e ele queria traduzir a Bíblia ali para que as pessoas tivessem acesso. Por fim, ele acabou sendo perseguido. E em meio a essa perseguição, ele teve que sair ali da Europa, né? Se eu não me engano, aqui eu coloquei, aqui eu anotei. Ele acabou tendo que sair ali, fugido, tá bom? Por conta de perseguição. E ele fez muitas cópias, né, das escrituras do latim para as línguas dos povos e ia mandando ali, né? E, infelizmente, uma falsa amizade o entregou, né? E ali, então, ele foi condenado, ficou preso 1 ano e depois, então, ele acabou sendo morto, tá bom? Qual que era o crime dele? Ter traduzido as escrituras para o povo. Pois bem, tem uma parte que foi bem interessante aqui que ele falou, né? Bem na parte que um religioso afirmou o seguinte, né? Ele leu as escrituras e afirmou o seguinte aqui: seria melhor ficar sem as leis de Deus do que sem a lei da igreja. Olha que absurdo, né, que essa pessoa falou. Quando esse líder religioso diz isso, o William Tyndale, ele pegou então e disse: se Deus preservar a minha vida, farei com que um rapaz que conduz o arado conheça mais das escrituras do que você. E é isso que ele fez. Começou então a traduzir as escrituras, fugiu, foi preso durante 1 ano ali, depois foi sentenciado à morte. O desejo dele era que as escrituras fossem acessíveis. Na morte dele ali, ele acabou dizendo aqui, para as últimas palavras dele, aquela: depois de queimado em praça pública, suas últimas palavras registradas foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Então, pouco tempo depois, poucos anos depois aqui, né, fala então que a autorização das escrituras serem traduzidas foi permitida, né? Mas as traduções que ele já tinha feito ali já estava, né, o que eles achavam eles iam queimando também, mas começou a alastrar, né? Muita gente começou a copiar e ali então é algo que não parou, tá bom? Então começou com ele.
a importância das Escrituras, que pessoas no passado se sacrificaram para que nós pudéssemos ter as Escrituras. E hoje nós temos tão fácil acesso aí no nosso celular também, de uma maneira muito simples. E os versículos que eu vou compartilhar é justamente isso. Moisés ele está falando que as Escrituras estão acessíveis para nós aqui. Vamos ver aqui, versículo do 11 ao 14, Deuteronômio 30, do 11 ao 14, diz assim: porque este mandamento que hoje vos ordeno não é difícil demais, tampouco está longe de ti. Não está no céu para que dizes: quem subirá para os céus para que nos traga? Não, e façamos ouvir e compreendamos. Tampouco está além do mar para dizermos: quem passará além do mar para que nos traga e para que ouçamos, para que cumpramos? Porque essas palavras estão muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Bom, então Moisés ele foi bem categórico aqui. Ele está falando que o povo de Israel não tem desculpa para entender as Escrituras. Eles não precisavam ir até o céu, eles tinham as Escrituras. Eles não precisavam atravessar o mar, eles tinham as Escrituras perto deles ali. E era para ter aonde? No coração, na boca, prestando testemunho para cumprir. Esse que é o ponto aqui. Lembra lá de Deuteronômio 29, 29, fala que Deus revelou muitas coisas, Deus não revelou, mas muitas outras ele revelou para nós, para os filhos. E o que ele revelou? Justamente a sua vontade, o que nós devemos fazer. Bom, vamos aqui então, continuando aqui, eu acho que é um ponto muito importante aqui, é do versículo 15 ao versículo 20. É a conclusão do discurso de Moisés. O terceiro discurso de Moisés, ele chega nessa conclusão fazendo um convite ao povo. Vamos ver esse convite aqui, do versículo 15 ao 20, diz assim: vês aqui, hoje te propus a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, ordeno-te hoje que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multiplique-se, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra na qual entrarás para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não queira dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinarem a outros deuses e servires, então vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongarei os dias da terra, que vais passar do Jordão, para entrando nela possuais. O céu e a terra, que ele chama o cosmo, como testemunha desse convênio. Lembra aqui que Deuteronômio 29, versículo 1, ele fala que é um novo convênio, é uma nova aliança que ele está fazendo com o povo. E aqui, então, ele está chamando o cosmo para ser testemunha dessa aliança aqui, tá bom? Quando nós entramos no templo também, as ordenanças é perante Deus, anjos e as testemunhas que estão ali. Nós servimos de testemunhas dessas convênios que nós fazemos. E aqui, então, Moisés ele fala nessa linguagem aqui, nessa figura de linguagem, chamando os céus como testemunha aqui do convênio que o povo estava fazendo. Então está aqui, versículo 19 e o 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que pus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que viva tu e tua semente. Olha, ainda que ele está colocando diante do povo a escolha, olha, vocês podem escolher a vida ou a morte, mas ele fala, escolhe, pois, a vida. É interessante, que tem os dois caminhos, mas o Senhor ele nos conduz para nós escolhermos, nos influencia para escolhermos a vida. Versículo 20, amarás o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando-se a ele, pois ele é a tua vida. Prolongará os teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que lhe viva e que lhe havia de dar. Bom, aqui eu achei interessante que ele fala aqui no texto, o Senhor é a tua vida.
Ele não fala a tua vida é a terra que você vai ganhar. Não, o Senhor é a tua vida. Deus é a nossa vida, tá bom? Eu acho muito importante essa parte aqui. Em João 14, versículo 6, o próprio Salvador fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15 também, sem mim nada podereis fazer. João 10, 10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A vida que o Senhor promete aqui não é vida simplesmente a vida passageira que nós temos aqui, é uma vida em abundância, cheia do Espírito de Deus, cheio de conhecimento, de estarmos próximos do Senhor. E temos que estudar as Escrituras que estão próximo de nós, mais próximo de nós do que naquela época, né, que poucos sabiam ler, mas tinha lá os sacerdotes, os levitas, que estudava o texto e compartilhava com as pessoas também, tá bom? Então, eu acho que eu vou ficar por aqui no estudo de hoje. A outra parte do estudo aqui fala da promessa da restauração por conta do arrependimento. Moisés, ele fala, olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão adorar outros deuses, vai acontecer isso, vocês vão parar no cativeiro. Então ele está falando antes deles fazerem o convênio, o que vai acontecer com eles se eles se desviarem do convênio, adorarem outros deuses, tá bom? E aí então o Senhor fala também dessa restauração, que novamente eles seriam reunidos após o cativeiro. Então são profecias que Moisés dá aqui no último sermão dele, no último discurso dele aqui, tá bom? No livro de Deuteronômio. Acho que a parte bem importante para nós é de nós termos as escrituras perto de nós e fazermos uso, estudá-las. Bom, é esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Não se esqueçam de entrar aí no canal do meu amigo, canal Meu Propósito, do Adriano Pereira. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também colocar aí 5 horas da manhã, na hora que eu levantar para dar a aula das 5h20, eu já vou colocar aí no topo dos comentários, tá bom? A aula para... Aula não, o link do canal dele, para vocês assistir a conferência ali, o discurso da conferência que ele escolheu para compartilhar no canal dele. Eu amo a maneira que ele compartilha, tá bom? Então é isso. Essa mensagem compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.